Isbal Podcast. Realização: Isbal, Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. AD Estúdio, solução em tecnologia. Então, continuando esse nosso bate-papo sobre o envolvimento dos profissionais com as árvores, hoje nós vamos conversar com um engenheiro agrônomo muito importante, né, na formação de muitas pessoas. O Heri Lorenzi é uma referência com diversos livros muito importantes sobre a arborização. Então, ele vai contar para nós quem é o Heri Lorenzi, quem é essa pessoa por trás deste grande profissional que tem contribuído muito. E eu quero saber, Lorenzi, qual foi como se iniciou essa tua relação com as árvores? Conta para nós um pouco disso. Bom, eu acho que eu nasci no meio das árvores, né? Eu sou filho de agricultor de Santa Catarina, né? Ajudei meu pai desde pequeno a tirar árvores da floresta, sem derrubar lá. Aliás, as florestas estão lá até hoje, mas continuam produzindo madeira. Então, naquela época, nós já fazíamos um manejo sustentável. E toda vez que alguém da família ia casar, a gente ia para o mato, tirar madeira, tirar as toras para mandar serrar para fazer a casa. Porque a comunidade italiana é assim, né? Os filhos vão casando e vão ficando por ali mesmo, né? E aí se constrói uma nova casa, né? Vai dividindo a terra e assim. E eu fui criado nesse ambiente até quase 18 anos. Aí que eu fui estudar depois disso. Então, está muito ligado a meu DNA, esse gosto e paixão pelas árvores. Por exemplo, eu tinha sempre a gente, você sabe, na mata, a gente só vê o tronco, né, geralmente. E eu sempre tinha curiosidade de saber, mas como é que é a folha dessa árvore aqui? A gente conhecia todas elas de cor salteado, lá os nomes regionais, populares lá da região. E eu sempre tinha essa curiosidade de ver, e algumas vezes, depois que derrubava, eu ia lá para ver como é que era a folha. Eu queria ver a folha, mas no fim algumas tinham frutos, tinham flores. E quando tinha frutos, geralmente eu colhia, levava lá para casa, né, que era fora da mata, evidentemente, plantava isso aí. E dessa forma eu comecei, ao longo dos anos, a aparecer um monte de árvores que a gente só via na floresta, né, como madeira de lei, né, que a gente tirava. Eu conhecia todas, porque meu pai desde pequenininho ensinava. E aí eu tinha que fazer o trabalho de arrastar essas árvores, essas toras, né? Com um cavalo, né? Amarrava um cavalo no meio da selva e arrastando até chegar, porque geralmente é morro, né? E arrastando até poder levar na carroça para a serraria, né? Então é muito forte essa ligação que eu tenho com isso aí. Mas não é só árvores, na verdade, com as plantas em geral. Como eu venho trabalhando com isso já desde que me formei, né? E como foi a tua relação com a Isbal? A Isbal, completando 30 anos agora, ela quer contar um pouco da relação que os seus associados, que as pessoas que contribuíram de alguma forma. E eu sei que tu está no início dessa formação, dessa conversa, né, Lorenzi? Eu não queria falar, porque assim vocês vão ficar sabendo da minha idade. Mas já que você falou, né, realmente nós estamos lá desde o início. Até um fato bastante interessante que até revelei aqui para o pessoal, que no dia que nós chegamos em Porto Alegre, no aeroporto, quem estava nos recebendo lá era a Maria do Carmo Sanchotene e o Barcelo, Flávio Barcelos, né? Então era um molecão jovens ainda, né? E eu achei muito interessante esse interesse deles ir lá receber essas pessoas, né? Para esse evento. E desde então nós estamos por aí. Não tenho participado tão assiduamente porque eu me envolvo com vários tipos de associações, né? E então não sou um cara dedicado exclusivamente a árvores, né? Eu trabalho com plantas em geral, né? Então foi muito interessante isso aí. Aí o Barcelo ainda me levantou me lembrou um outro fato, né? Que diz que na época, para o evento, ele me pediu a doação de um livro, né? Que eu tinha, acho que na época, lançado um livro de árvores brasileiras, né? E ele sorteou para os membros que se quisessem se associar. E com isso ele conseguiu arrebanhar um grande número de membros como associados logo no início, né? Então esse fato eu já tinha até esquecido, né? E ele contou que no sorteio ele foi o contemplado. Aí eu já falei para ele que provavelmente tinha alguma marmelada, porque ele que estava pedindo, ele, no fim ele ganhou.
Ele disse que tinha muito orgulho desse prêmio. Mas conta para nós, Lourenço, tu há pouco tempo também recebeu uma premiação internacional. O que foi isso? Olha, a gente vai ficando velho, a gente começa a receber prêmios, né? Homenagens, condecorações. Eu não acredito que tenha sido esse objetivo, nesse caso, né? Porque quem conferiu esse prêmio foi a Royal Horticultural Society da Inglaterra, que é uma sociedade que tem 310 anos, né? Porque plantas, jardins, a natureza é o hobby número 1 dos ingleses, né? E isso incluindo inclusive a família real, né? E eles instituíram vários prêmios ao longo da sua história. E um dos primeiros instituídos foi justamente esse que eu recebi. Foi instituído em 1870, que é homenagem à memória do James Veitch, um senhor, um viverista, na verdade, do interior da Inglaterra, que se destacou muito como um estudioso das plantas, mas morreu muito jovem, 54 anos, em 1869. Já em 1870, eles criaram esse prêmio. Então, é a condecoração mais antiga da Royal e a mais elevada, né? Que institui um prêmio para personalidades do mundo inteiro que se destacaram nessa área de paisagismo, de jardinagem, de arborização, e que contribuíram muito com o seu conhecimento para o enriquecimento dessa ciência. Então eles reconheceram que eu tinha que eu merecia esse prêmio, tal, apesar de não conhecer ninguém lá, não sei como eles descobriram, e eu fui agraciado. Então não tem nenhum, no site, se vocês procurarem pelo site, pelo Veitch Memorial Medal, vocês vão ver que não tem nenhum brasileiro, né? Então eu fui o primeiro, que lá tem todos os nomes de todo mundo, todos eles. E então para mim foi uma honra realmente receber. Eu até falei que eu não corro atrás disso, mas eu acho que isso ajuda aos jovens que estão começando ali como uma forma de estímulo, né, para se dedicarem mais, porque realmente nessa área ninguém ganha dinheiro, não é nada como mexer com ser um especialista em informática, coisas desse tipo. É apenas quase que um hobby isso aí, né? Para mim, eu considero como um hobby, apesar de que eu até consigo ganhar alguns trocados para sobreviver mexendo com isso, que isso é gostoso. Você poder ganhar dinheiro com o hobby, ou pelo menos sobreviver com o hobby, é ótimo, né? Então tem muitos desse tipo, pessoas que nascem com aquilo, né? Isso é igual a música, você não aprende isso na escola, você na verdade vem com você no seu DNA, né? E tem muitos em todos os segmentos, e eu sempre falo assim, puxa, deveria ter algum reconhecimento por isso, né? Para incentivar até os jovens que estão começando ali, né? Essa semana mesmo eu vi um moleque de 16 anos que me impressionou de tal forma, o tanto que esse moleque conhecia de um grupo específico de plantas das aráceas, que eu falei, nossa, isso é um gênio, né? E por conta dele, lógico que hoje é muito mais fácil você estudar com os recursos da internet do que no meu tempo, que tinha que correr atrás de livros. Se você não tinha dinheiro, você não tem livro, né? Mas hoje é mais fácil. Mas mesmo assim, eu fiquei impressionado pelo nível que esse jovem chegou sozinho, como um autodidata, né? Então acho que é interessante. Espero que tudo isso que eu tenho feito tenha servido de estímulo para os jovens que estão começando, que estão no início da carreira. Mas, Lourenço, certamente que tu foi encontrado para receber esse prêmio pela obra vasta e maravilhosa que tu tem, né? Então, não foi à toa ter recebido essa condecoração, porque foi realmente merecida, porque tu é uma referência. E eu trago meu depoimento pessoal. Eu sou bióloga e durante a minha faculdade, nos meus estudos de botânica, todos se deram baseados nas tuas obras. E eu pensava, como alguém conseguiu fazer esses livros, até trazido tanta riqueza de informações, tanta coisa que estão me auxiliando na minha formação, né? Então, com certeza, não foi achado como um pontinho no mapa, mas como alguém com um legado, com uma experiência, que ela faz toda a diferença. E eu trago meu depoimento. Hoje, uma bióloga apaixonada por árvores, certamente eu tenho muito do que tu preparou e do que tu organizou e do que tu dedicou uma vida toda, né, trazer esse conhecimento para nós. Sim, mas só que isso foi muito aqui no Brasil. Eu nunca tive uma grande
penetração internacional. Nunca assim, fiz mestrado, doutorado lá fora, mas nada assim muito relevante, né? Mas enfim, as pessoas, de repente, eu tenho um jardim botânico que plantaram, eu sempre vejo ingleses lá visitando o jardim e fazem muitas perguntas para os nossos funcionários e tal, mas nunca interagi com nenhum deles, né? Então talvez seja sido isso. Eu não sei até hoje quem indicou o meu nome, né? Mas enfim, o importante é que a gente tem bastante energia ainda para continuar estudando as árvores. Acabamos fazendo muitas coisas, como eu falei. Eu já até escrevi um quarto volume de árvores, mas infelizmente o livro impresso vem perdendo muito espaço e já não tem mais viabilidade econômica para se publicar. Então eu estou colocando ele nos nossos aplicativos, né? Que assim, pelo Eu queria menos... que tu contasse para nós um pouco sobre esse trabalho que tu fez agora, de exatamente de trazer todo esse background da tua vida como estudioso das plantas agora para o formato virtual, para aplicativos que vêm auxiliando aí a que as pessoas possam ter um melhor entendimento da relação da melhor árvore, né, ou das melhores plantas a serem utilizadas adequadamente. Então, fala para nós um pouco sobre isso. Na verdade, eu sempre sonhei com um sistema, porque eu sempre achei que cada dia é mais difícil você ter acesso a esse conhecimento escrito e impresso, porque é muito vasto, muito grande. Então, a minha vida toda foi uma luta de tentar facilitar de alguma forma para os usuários, para as pessoas que precisam daquele conhecimento, para chegar e aprender. Meu primeiro livro teve esse princípio, né? Lógico que naquela época não tinha, era só livro impresso. Mas eu me lembro que cheguei no Instituto Agronômico do Paraná em 1973, e aí eu fui incumbido de trabalhar na área de pesquisa de controle de plantas daninhas. Não sabia nada disso aí, né? Aí eu comecei a ver, bom, primeira coisa, tem que estudar as plantas daninhas, porque os herbicidas funcionam dessa forma. Alguns matam plantas de folhas largas, outros de folhas estreitas, isso naquela época. Depois foram sofisticando mais, né? E aí eu comecei, bom, eu vou ter que estudar as plantas, né? Um puto trabalho, não tinha nenhum botânico na região de Londrina na época. Eu comecei a coletar as plantas, fotografar, ia para Campinas, sempre podia, no IAC, para identificar, ia na USP, ia muito em Curitiba, lá no departamento lá eu nem sei como é que chama hoje, para tentar identificar. Era muito difícil o trabalho, as pessoas não conheciam porque as pessoas naquela época eram generalistas, não eram especialistas que se ia lá, esse aqui é um asteráceo, então vou levar no especialista. Não tinha isso. Eram generalistas. E eles não tinham essa vivência tão grande para chegar e falar o nome de tudo aquilo que eu levava, né? Então muitas plantas ficaram muito tempo sem nomes, e eu levava para cá, levava para lá, não existia a rede social para você postar lá para todo mundo ver e dar palpite. Então foi muito difícil. Então eu falei, cara, eu vou fazer um livro, mas eu quero fazer um livro bem legal para que os outros que vierem depois de mim não tenham tamanha dificuldade. Demorei anos lá para aprender tudo sobre as ervas do Paraná. Tanto que em 1976 publicamos o primeiro livro das principais ervas daninhas do estado do Paraná. Mas nesse aspecto, nesse quesito eu sempre achava que mesmo o livro não era uma coisa muito assim automático. Eu queria oferecer para o leitor alguma coisa mais automática, mais fácil de as pessoas entenderem. Isso desde lá do início, lá dos anos, muito tempo antes até do computador pessoal, né? O meu primeiro contato com o computador foi em 1970, na disciplina de matemática na Universidade Federal do Paraná. Aí nós fomos apresentados ao computador, o mainframe, um computador que ocupava uma sala gigante, que tinha menos capacidade do que um celular hoje, né? E aí nós tivemos que desenvolver programas porque naquele tempo não tinha nenhum programa, né? E não era um PC, era uma máquina grande. Que você desenhava o programa, depois você ia lá, perfurava os cartões e submetia na máquina, né? E aí isso a gente perdeu bem na linguagem de Fortran, eu fazia programas e tudo, basicamente naquela época para fazer análise estatística, né? Que era o mais importante, que naquele tempo não tinha nem máquina de calcular, você tem noção, né? Não havia máquina de calcular, né? Depois ela apareceu em 72. Mas tinha um computador que podia fazer tudo isso, né, desde que você soubesse programar. E naquela época eu comecei a entender como é que a máquina funciona. Eu falei, cara, isso aqui vai ter um grande futuro. Eu falei, porque tudo se baseia numa planilha eletrônica, basicamente, linhas de colunas.
Aí você entende, você imagina, bom, você vai relacionar linhas com colunas. Então eu falei, cara, isso aqui vai ser uma revolução no conhecimento do futuro, né? Eu pensei naquela época. E desde aquela época eu fiquei pensando em várias coisas que podia ser feito com aquilo, né? Bom, aí eu tinha desenhado já um aplicativo, já nos anos 80, no início dos anos 80. Só que não havia mídia capaz de... Porque você como privado, você tem que pensar sempre numa coisa, num produto final, né? Você vender e pagar, né? Só que não havia nenhuma mídia que coubesse mais do que 670 kbytes, kilobytes, que não é nada, né? Mas é o que tinha, é um disco desse tamanho aqui, tudo mole, esse papel, que você colocava lá não tinha nem Winchester naquela época os computadores, né? Em 1980, 81. Mesmo assim, eu falei, cara, eu vou fazer um aplicativo. E desenhei o aplicativo, fiz o aplicativo, foi lançado nos anos 90, já meados de 90. Quando surgiu o disco óptico. Porque eu falei, não, como é que eu vou... Depois surgiu o disquinho de 1.2K kilobytes, desculpe, megabytes, né? 1.2 megabytes, que não é nada também, né? Então não dava. Mas quando surgiu o disco óptico, que cabia 670 megabytes, eu falei, cara, agora eu vou poder fazer o meu produto. Porque tem que ter imagem, tem que ter um monte de coisa, né? E fiz, lógico, muito mais simples do que os nossos atuais, porque a capacidade das máquinas eram menores. Mas ele funcionava e muito bem. E tinha coisas que só agora que eu estou incorporando, naquela época. Né? Só que tem um problema. Eu tinha que vender o disco óptico, que era feito fazia uma master, se ia para São Paulo, lá nas grandes multinacionais, que imprimia aquilo lá. Mas foi só lançar, não deu 6 meses que lançaram as máquinas de copiar CD. Mas não deu, em um ano, o país inteiro tinha o meu CD copiado do coisa. Eu quebrei, né, claro. Quebrei. Eu tinha investido muitos $1000 na época, porque não tinha um software para fazer o aplicativo. Tive que comprar, importar um dos Estados Unidos. Foi na época que o dólar varia R$1, ou o real varia $1. Então eu consegui comprar pelo cartão um software de $25.000. Paguei no cartão em 2 prestações. E aí fizemos o aplicativo, né? Mas aí deu um ano, eu tive que tirar do mercado, né? Mas até hoje, bom, não tem mais porque os sistemas já mudaram, era o tempo do DOS aí, não tinha nem Windows, né? Bom, aí quando surgiu os aplicativos, o dispositivo de móvel, aí eu falei, agora tá resolvido. E aí realmente eu investi mais, mas a ideia veio lá de trás, bem lá de trás, né? E aí nós vimos fazendo alguns aplicativos, temos uns 3 mais ou menos no mercado. E este último que nós fizemos é justamente sobre árvores, sobre a arborização urbana, né? Arboriza Brasil, chama-se. Que, infelizmente, parece que as pessoas não entenderam muito bem a mensagem. Não sei se o profissional não está muito ligado ainda com essa tecnologia e as pessoas não conhecem muito bem como é que é. Porque quando fala em aplicativo, as pessoas pensam logo do aplicativo do banco, né? Não, o aplicativo é uma coisa muito maior do que isso, né? É um livro. Dentro desse aplicativo eu tenho praticamente 10 livros emprestam ali dentro, né? E custa uma fração de um deles, né? Então é muito barato, porque é uma assinatura anual, porque aquilo lá exige constante atualização, né? Além de pagar os espaços nas nuvens, pagar o serviço de desenvolvedor dentro da Apple e do Google, né? Que nós temos que ser desenvolvedores, né? Pagar em dólar, tudo. Bom, enfim, o aplicativo ficou muito legal, acho que vai ajudar bastante. E agora nós estamos desenvolvendo uma outra parte que as pessoas não gostaram, não, reclamaram que faltava, que é justamente a identificação por imagem. É uma coisa que eu tenho trabalhado bastante nos últimos anos, que é a inteligência artificial voltada para isso. Porque o aplicativo ele já é inteligência artificial, mas não para identificação, né? Então ele precisa de muito mais, uma base de dados muito mais forte para o sistema poder, se chegar lá com a folha seca no chão, chegar lá e fotografar e o sistema vai identificar. Então é isso, é poderoso, poderoso. Então você não precisa subir lá na árvore de 20 metros, você cata uma folha no chão, se você souber de qual árvore veio, você tira uma foto e submete ao aplicativo e ele te identifica em segundos, né? Então isso vai ser incorporado na próxima atualização já, né? Nas próximas, né? E acho que aí vai estar completo, porque você pode fazer uma pesquisa de árvores
tanto pelo nome popular, pelo grupo, né, que ela pertence, pela família, e pela identificando, né, também, né? Se tiver a árvore ali, você fotografa, mas se for uma árvore grande, você pega uma folha do chão que seca já, o verde, né? Então, tu considera que esse é o momento em que tu está concretizando anos de sonhos, de trabalho, o teu legado, né? Como o pesquisador, a pessoa referência que tinha um sonho quando se iniciou o trabalho com os computadores e que hoje finalmente está conseguindo concretizar isso? Sim, principalmente porque a partir do ano 2002, quando surgiu o Google, né, na internet, o livro começou realmente o livro impresso começou realmente realmente cair muito, né? Eu até falei sobre números incríveis que nós tínhamos nos anos 80, 90, até 2000 e pouco. Depois começou a cair. Aí eu falei, olha, eu tenho que me reinventar para sobreviver, né? Então a primeira coisa foi o mundo digital, já que tudo está virando digital, né? Infelizmente, o usuário do Brasil, principalmente, ele acha que tudo que é digital tem que ser gratuito, né? E nós somos uma empresa, eu tenho 30 funcionários, eu tenho que gerar receita para manter esse povo empregado, né? Temos o Jardim Botânico e tal, mas o livro ainda é parte importante lá do faturamento, né? Bom, o livro digital, como iBook, e-book, nós fizemos um iBook em inglês até, não deu muito certo também, porque as pessoas não gostam muito de ler livro eletrônico. A gente percebeu que isso não pegou muito, esse negócio de livro eletrônico. Mas aí eu optei pelo aplicativo. O aplicativo é um livro inteligente, um livro que fala para você. Você não precisa ler nada. Ele, desde que sabe navegar, sabe ler e escrever, ler pelo menos, você vai navegando. E à medida que ele vai te fazendo as perguntas, você vai respondendo e você chega no resultado que você quer, né? Então, na arborização urbana é bem isso. Você dá os parâmetros que você tem, né? Você vai falar a sua cidade, o estado que você está, porque a escolha da árvore certa depende principalmente disso, do clima, né? E quando você fala da cidade, você está amarrando ao clima, né? E depois outros fatores técnicos, principalmente aonde você quer plantar. Você quer plantar na calçada? A calçada é estreita, é larga, a calçada tem fiação aérea, não tem? Ou é um canteiro central, sem fiação ou com fiação, ou é na praça. De modo que tem muitos fatores envolvidos. Muitos. As pessoas acham que alguém fala, essa árvore é legal. E nós temos esse problema. As pessoas escrevem para nós lá, perguntam, que árvore eu planto na minha rua? Que árvore eu planto na calçada em frente à minha casa? Essa é a única pergunta que eles fazem. Não fala se ele está no Brasil, se não está no Brasil, se ele está na Amazônia, se está no Sul. Então eu falei, cara, aí eu até criamos um formulário para ele responder. Se você responder tudo isso aqui, a gente dá a resposta precisa que você precisa. Senão eu não vou te falar nada. Não adianta você chutar uma planta aí, né? E é exatamente as perguntas que você faz para o aplicativo, né? Você fala a cidade, o estado, né? Aí que tipo de planta você quer, se quer nativa da região, nativa do Brasil, exótica ou indiferente. E aí vai te perguntando, né? Aí você... Que local que você vai plantar essa árvore, né? É calçada? Se for calçada, é de baixa fiação ou sem fiação? Se for, em ambos os casos, que largura da calçada? 2 metros, 1,5 metro, 3, 2,5, 4? Vai perguntando, porque cada largura de calçada tem um tipo de árvore diferente, que está relacionado ao tamanho da raiz, do sistema radicular, né? Mesma coisa se é um canteiro central. No canteiro central, você planta a árvore no meio do canteiro, não planta na beira da calçada. Então, você tem menos problemas, né? Então, você pode trabalhar com espécies maiores, né? Enfim, tudo isso, é só você responder, o aplicativo te dá exatamente a resposta certa. Você não tem que questionar mais nada, ok? Então, Lorenzi, esse é um sonho de um processo virtual que está ajudando, que vai ajudar ao mundo concreto, ao mundo vivo, a que a pessoa, através daquelas informações todas, possa realmente fazer a coisa certa no mundo concreto, no mundo vivo.
Seria isso? Exatamente. Só que é o seguinte, a gente pensa não está se limitando somente às árvores. Nesse momento, nós estamos mais além. Nós queremos realmente, num próximo aplicativo, nos que tem atual, eu vou incorporar essa característica. Só que ela vai identificar somente as plantas daquele objetivo, que seria árvores, no caso, né? Mas tem outro de plantas para jardim, que nós vamos colocar esse dispositivo de identificação para plantas ornamentais. Mas nós estamos desenhando um aplicativo muito mais amplo, assim, que engloba todas as plantas que têm algum tipo de interesse para o cidadão, né? Isso para o Brasil, é claro. Sempre vamos falar do Brasil. E aí já são mais ou menos hoje umas 15 mil, 20 mil espécies, mais ou menos. Que não que tenha assim, interesse econômico, mas, por exemplo, uma planta daninha, ela não tem nenhuma importância econômica, porém ela tem importância no sentido que você precisa se livrar dela, né? Se ela estiver incomodando. Mas, eventualmente, ela pode ser uma planta punk, né? Uma planta medicinal, enfim, né? E assim por diante com todas as espécies, por exemplo, plantas culturas agrícolas, né? Onde se encontra informação, muitas vezes, sobre uma planta assim, né? Então, essa é a ideia, que o sistema identifique para você e você vai para uma ficha, ela vai te remeter para uma ficha técnica onde tem tudo sobre aquela planta, né? Tudo de uma forma eletrônica, automática, né? Mas a identificação é o ponto alto, que é exatamente a inteligência artificial voltada para reconhecimento de espécies, né? Lourenço, então, para a gente ir encaminhando essa nossa conversa, eu queria que tu falasse para nós um pouquinho a respeito da tua percepção. Nós perdemos, né, o ano passado, uma pessoa muito importante que teve um trabalho de muito valor com a nossa Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, que foi a Maria do Carmo Sanchotene. Qual foi a tua experiência com ela? Saudosa Maria do Carmo. Olha, se eu te contar, você não vai acreditar. Lógico, bem antes disso que eu estou te falando aí da formação da sociedade, eu tive acesso ao livro dela, né? Nossa, aquilo me apaixonou de tal forma. Porque não havia nenhum livro naquele padrão, sabe, até então, né? E aí eu me lembro que eu fui para o Rio Grande do Sul, que eu já naquela época já viajava coletando plantas, e até eu queria conhecer aquelas plantas, porque aquelas plantas pelo menos estavam categorizadas numa publicação, tal, né? Aí eu tive muitas vezes com ela, querendo reconhecer melhor, eu levava plantas para ela, e essa aqui, pode ser essa aqui, ou não é, tal, né? E com isso, eu conheci talvez mais plantas do Rio Grande do Sul do que de São Paulo, né? Por conta desse livro, aqui não tinha nada, né? Em São Paulo, aliás, aqui não, em São Paulo. E aquilo foi mágico, aquele livro para mim foi mágico. Uma coisa é um livro que eu guardo até hoje, ela até me autografou. Então eu devo muito a Maria do Carmo em termos desse conhecimento. E eu me lembro que eu tive algumas vezes lá, ela era responsável pelo departamento de arborização lá da prefeitura de Porto Alegre, né? E ela muito solícita, sempre, né? Atendia a gente muito bem. E foi uma perda bastante significativa para a sociedade e para a ciência, realmente, da arborização urbana no Brasil. Definitivamente, sim. E havia já anos que eu não havia, né? Acho que faz uns 10 anos, realmente eu não voltei a vê-la pouco antes de falecer, né? Mas realmente, para mim e para a sociedade, é indiscutível a sua contribuição e o seu valor, que ficará certamente como legado para todas as nossas mentes. Lourenço, tenho que te agradecer muito por essa oportunidade, por tu conceder esse momento de interação com a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, que, completando 30 anos, tem muito orgulho de ter, né, na sua história, pessoas como tu, né? Uma referência para todos nós e uma pessoa com um legado que certamente nunca vai ser esquecido, né? E, então, foi um prazer conversar contigo, motivo de muito orgulho pessoal para mim, porque sou uma admiradora do teu trabalho, tenho os teus livros e aqui, em nome da SBAL, queremos agradecer muito a tua contribuição com a valorização das nossas árvores. Muito obrigado, foi um grande prazer. Sempre à disposição, tá? Muito obrigada. Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Há 30 anos,
patrimônio do Brasil.